Eu quero mostrar aqui também para vocês. é, Deixa eu pegar aqui as. Eu só quero pegar as criptos aqui que estão com Follow Edge aqui. Tá? Eu tenho duas aqui. A Aave. Então a Aave, ó, pessoal, como é que eu tinha desenhado, né, a projeção dela. Então a Wave fez rompimento da cunha descendente de alta, precisa fazer a confirmação amanhã, né? Não veio ainda acima da média 8 semanal, o que não importa muito nesse price action, significa que o preço está querendo entrar em uma tendência de alta, e o alvo da AVE é justamente o último topo anterior, tá? Então ela quer sair de uma condição de US$ 130 para evoluir para US$ 281. Uma alta praticamente aí, se ela conseguir confirmar essa alta de 100%, né, de valorização, e 100% de valorização existem dentro de ativos em tendência de baixa, em ciclos de baixa, tá? Então nós vamos ter possivelmente a tentativa do mercado voltar a subir numa micro tendência, e isso vem se confirmando em algumas altcoins. Então a altcoin, a Aave está fazendo o fundo duplo também, semelhante ao que aconteceu com o S&P 500, está mostrando então interesse comprador. Aave, que é um dos maiores protocolos de DeFi da rede Ethereum, é praticamente o banco descentralizado da rede Ethereum, onde você pega empréstimos e tudo mais em DeFi. Então isso é muito positivo para quem quer pegar uma alta de curto prazo. Essa alta, ela pode dar uma alta de 1 mês e meio, por aí 2 meses de alta, quando acontece esse tipo de rompimento, tá? Então, lógico, ainda falta a confirmação do Bitcoin, mas as altcoins já estão querendo antecipar esses movimentos. Nós temos também outra follow edge que é da OMG, ó, OMG, o Mais Go, também querendo romper para cima, também fazendo um pequeno pivô de alta, tá? Ele está querendo romper cunha descendente de alta. Geralmente ela consegue fazer esse rompimento, tá, pessoal? Ela consegue fazer o rompimento. Ela vai querer tentar retestar os topos anteriores. Então, US$ 5, 6,92. Um padrão bem comum de acontecer em períodos de baixa também é você formar topos mais baixos do que os topos anteriores ou recuperações de 100%. E pode ser que do dia 15 de março até o 15 de abril a gente consiga pegar uma alta de 100% em diversas altcoins dentro de tendências de baixa, tá? É super comum, uh, se você pegar, por exemplo, um período de bear market, você pegar esses períodos de 1 mês de alta, tá? Vou mostrar para vocês aí. No Ethereum, exatamente a mesma coisa, tá? O Ethereum é exatamente a mesma coisa. Então, ele tem praticamente uma cunha ou um triângulo, seja, triângulo, querendo romper para cima, né? Ele vai entregar o tamanho da base desse triângulo, tá? Então, ele vai subir ao tamanho proporcional ao tamanho do triângulo. Basicamente, ele geralmente faz isso. Onde é que é o alvo, né? $3.600. Então, ele pode ter uma alta interessante até 3.650, e aí a gente vai ter que ver como o mercado vai se comportar. Se ele vai evoluir em lateralidade, se ele vai ficar preso nessa região por um tempo, voltar a cair e depois voltar para metade desse triângulo, se ele vai evoluir uma grande super queda ou não, tá? Ou se ele vai iniciar uma alta, aí é muito futurologia. O que me importa é o curtíssimo prazo, tá? O que está acontecendo com o curtíssimo prazo. Com a recuperação do S&P 500, acredito que por 1 mês nós podemos, ou até 2 meses, o apetite ao risco maior pelos investidores dentro dessa tendência de baixa, tá? Para ela mudar verdadeiramente de tendência, né, entrar em tendência de alta semanal, entregando aquele position trade épico de alta, que muitas pessoas já estão visualizando acontecer, que eu acho que não vai acontecer, é romper de primeiro os 3.600, se manter acima dos 3.600 e entregar rompimento do topo histórico anterior. Não sei se esse vai ser o ano que vai acontecer isso, tá? Eu acho que a gente vai ficar por mais tempo dentro desse valor abaixo dos 3.600 ao longo do ano. Mas essa alta aqui do cenário A é justamente uma alta interessante para curto prazo, aí, curto médio prazo, tá? Deixa eu ver o que mais. Ó, um exemplo de região de triângulo simétrico que o preço voltou.
Nós temos aqui, então, um triângulo simétrico. Geralmente você pega a metade dessa região, que é a região onde teve o controle institucional, e aí vai ser o principal região onde o preço volta futuramente nessa região, tá? Então, aqui nós podemos afirmar a mesma coisa. A metade do triângulo simétrico que se formou aqui, tá? Ou cunha, no caso, de algumas altcoins, pode ser a ponta dessa cunha ou o principal fundo desse ativo no futuro, de novo, tá? O ativo ele pode voltar futuramente depois de uma alta nessa região. Geralmente, como é que evolui, né? Geralmente evolui dentro de uma tendência de baixa exatamente assim. Ele faz topos e fundos descendentes e bate no mesmo suporte até que chega um momento que ele consegue romper a tendência de alta, pivô de alta e assim por diante, tá? Então, a gente tem geralmente esse tipo de contexto quando aparece um triângulo simétrico. Você tem geralmente ele como o principal suporte futuro do ativo, ou o principal ponto de entrada, porque é uma entrada institucional. Então, é onde o smart money fica. Tá? Então, aqui nós temos um rastro de smart money, um rastro de smart money. Isso que é bem interessante quando você tem triângulos simétricos. Deixa eu dar uma olhada aqui também. Pegar outra Fallon Edge aqui. Então, vale a pena continuar acumulando Bitcoin toda semana e Ethereum, na minha opinião, ao longo das próximas semanas, para o longo prazo. Podemos estar comprando em fundo histórico do Bitcoin. Queria dar uma olhada também no... deixa eu ver aqui, Axis. Ver se tem Axis aqui. E as altcoins vão subir? Vão, tá? As altcoins podem subir e recuperar 100% do valor, não toda a queda, tá? Ou seja, a Axis, para ela voltar ao topo anterior, ela teria que ter uma alta de aproximadamente 268%. Não acho que ela vai conseguir recuperar 268%, mas ela pode recuperar 100%. Tá? 100% seria o suporte anterior, né? O suporte semanal anterior, quando eles mudaram de tendência, né? No caso do Bitcoin, é $52.000. No caso da Axis, é $88, tá? Então, ela pode subir até os $88. Ultrapassar os $88 de primeira, acho quase impossível. Tá? No contexto que nós estamos, não acho que o mercado vai conseguir romper os $88. É mais provável que ele bata nos 88 e volte para esse fundo anterior aqui, os $50, tá? Mas $50 é fundo da Axis. Me parece ser o fundo da Axis. E ela está rompendo também, tentando romper para iniciar uma pequena tendência de alta até essa região, que pode acompanhar o restante do mercado. Então, acho que várias altcoins vão recuperar até a metade aqui, recuperar os 100%, acho que não. Acho que a gente não vai voltar ao bull market ainda não, tá? Eu acho que nós vamos ter uma alta no meio da tendência de baixa, no cenário A. Se fosse o cenário B, aí sim, o cenário B seria mais interessante, porque daí ele limparia toda a pressão vendedora. E justamente esse efeito do Bitcoin subir e as altcoins ameaçarem alta junto com o Bitcoin significa que a gente ainda está em um contexto de baixa, no longo prazo, tá? Ao mesmo tempo, nos dados da Glassnode também nós estamos no Mayer Multiple aqui, que é um dos indicadores que mostra para nós uma possível região de subvalorização do Bitcoin. Nós estamos exatamente na região principal de subvalorização do Bitcoin, a linha verde, tá? Então a linha verde geralmente ela consegue encontrar fundos nesse padrão, tá? Geralmente o Bitcoin ele encontra fundos nessa região. Se você prestar atenção aqui no último bear market que a gente encontrou o fundo, né? Por diversas vezes, quando ele tocava nessa linha verde, o Bitcoin voltava a subir 100%, ele voltava para baixo, ou seja, ele pode ficar um ano preso nessa linha verde, tá? Um ano o preço sendo cotado entre essa região, entre $50 mil, 52 mil e $28 mil. Ele pode ficar sim um ano, pode acontecer. Aconteceu em 2018 isso, mas com certeza vai ser diferente, tá? Porque tem um detalhe muito importante: a queda do Bitcoin e a queda de demanda, né, de interesse por comprar Bitcoin, caiu em maio do ano passado. Então, se o bear market supostamente iniciou em maio do ano passado, ele pode completar o ciclo de um ano para finalizar o bear market
atual, tá? E o bear market atual poderia terminar então em maio desse ano, tá? É plenamente possível, porque ele ficou em acumulação, ele não entregou uma alta forte igual a 2017. Ele entregou a alta forte em 2020 para 2021, mas ele não entregou uma alta forte em 2000 igual a 2017. Ele não chegou a 100 mil dólares em 2017. Então, essa queda dessa demanda compradora, e isso tem um gráfico aqui da Glassnode que mostra muito bem isso, né? O nosso bear market ele pode ter começado a partir de maio do ano passado, aqui, ó, tá? 12 de maio do ano passado. Então, aqui que a demanda dos long term, dos short term holders, long term holders caiu bastante. Saiu bastante interesse comprador. E talvez o ativo esteja tão forte nesse ciclo que o bear market que nós tivemos foi, na verdade, um período lateral mais prolongado. Então, se a gente seguir o que aconteceu com o bear market passado, a gente pode sim ter o final do bear market desse período aqui de maio do ano passado até agora, para esse maio, e nós podemos ter um semestre de alta no semestre que vem, tá? Ao mesmo tempo entrar em acumulação lateral longa, como aconteceu lá no ciclo passado. Enfim, cada ciclo ele vai ser diferente do outro, nunca vai repetir exatamente o que aconteceu nos ciclos passados. Então, se talvez o interesse por Bitcoin aumentou demais nesse ciclo, talvez o bear market dessa vez não seja tão gelado quanto os anteriores, de 2013, aliás, o de 2014 e o de 2018. Tá? Então, a gente pode ter, sim, um encerramento de bear market a partir, né, se a gente considerar que o bear market já tinha iniciado a partir de maio do ano passado. Tá? Se fosse fácil identificar, todo mundo seria trilionário. Tá? Então, a gente não tem como identificar exatamente, a gente tem que ver os dados que nós temos à mão. E eu sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado de criptomoedas e eu tô aqui para te ajudar. Então o que eu te peço é pare de sardinhar agora, pare de comprar game coins e porcarias, shitcoins e venha aprender junto comigo tudo o que você precisa para se tornar um investidor profissional bem-sucedido. Curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais e somente nesse mês a gente vai oferecer um cupom de desconto chamado Março55 com 55% de desconto. Não fique para trás e garante já a sua vaga porque é limitado. Tamo junto, fofo.